Bom, meus irmãos, nós estamos dando sequência, então, nessa noite, à série de estudos baseadas no Sermão do Monte. Especificamente no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. E, para tanto, eu convido os irmãos, como eu disse, a nós abrirmos a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus. Nessa noite, na sequência dos ensinamentos de Jesus. Quarta-feira passada nós terminamos a sabedoria do Pai Nosso. E agora nós vamos dar continuidade aos ensinamentos de Jesus que ele proferiu lá no monte. Lá em Mateus 6, na sequência, Mateus 6, versículos 16 a 18. Hoje nós vamos falar sobre a maneira correta de jejuar. Aí eu peço para os irmãos deixarem a palavra de Deus, as suas Bíblias abertas nesse texto que nós vamos ler, porque sempre a gente vai estar fazendo as voltas na referência, então é preciso que vocês deixem ela aberta. Quem que pode fazer uma leitura em voz alta para todos nós? Uma leitura voluntária, quem gostaria de fazer? Isso. Meus irmãos, é importante a gente saber, antes de mais nada, o que significa o jejum. Qual é a doutrina bíblica do jejum? A gente poderia já mergulhar aqui no ensinamento de Jesus Cristo nessa passagem, falando a maneira correta de jejuar, que não é fazer cara de fome, e está aparecendo para as pessoas ao redor, para as pessoas acharem que você é uma pessoa com grande espiritualidade, uma pessoa com vida devocional acentuada. Meus irmãos, tudo isso é vanglória. Eu queria começar, antes de mais nada, como um momento introdutório, a gente tratar da doutrina bíblica do jejum, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O que é o jejum? É um mandamento ou é só um estímulo devocional proposto pela palavra de Deus? Nós vamos ver tudo isso agora. Existem várias práticas devocionais, várias disciplinas devocionais. Quando eu falo disciplina, não é um tipo de exortação que um líder da igreja faz perante um irmão que caiu em alguma falta, em algum tipo de pecado. Não é essa disciplina, mas disciplina no sentido de rotina que você estabelece em busca de um determinado fim, de um determinado objetivo. E existem várias disciplinas devocionais espirituais. Por exemplo, a oração, a leitura da palavra, a meditação cristã. A meditação cristã é você esvaziar sua cabeça, não ficar pensando em nada, a não ser em Deus. O que Deus tem feito na sua vida, as maravilhas que Ele fez, que Ele está fazendo e que Ele ainda fará. Mas existe uma outra disciplina devocional que é a vigília. E aqui interessa para nós essa noite, que é o jejum. É interessante que a vigília seria o quê? A abstinência que você faz durante determinado tempo, de dia ou de noite, do sono, buscando o quê? Um exercício espiritual. Aí você vai passar longas horas do dia e da noite se privado do seu descanso, do seu sono, lendo a palavra de Deus, orando. Por outro lado, o que seria o jejum? Seria durante algum tempo determinado, pré-estabelecido, você se abstém de alimentos, ou, em alguns casos bíblicos, o que a gente vê é de alimento e água também. E buscando o quê? Um exercício devocional, uma intimidade maior com o Senhor. E por que a gente fala tão pouco hoje de jejum? Por que a gente negligencia isso na nossa, eu não digo na nossa denominação, mas no contexto cristão atual?
A gente vê o estímulo e a prática, o testemunho da vida da oração, do estudo da palavra, dos cultos devocionais domésticos, comunitários na igreja, mas e o jejum? Poucas pessoas praticam. Por que a gente negligencia, a gente esquece tanto? É interessante a gente lembrar, em alguns movimentos de avivamento espiritual, por exemplo, um movimento liderado por John Wesley. John Wesley, na igreja metodista, ele não permitia que um candidato ao sagrado ministério fosse ordenado como pastor se ele não tivesse a prática do jejum nas suas disciplinas devocionais. Mas por que a gente esquece tanto? Porque a gente tem um ranço, um resquício pejorativo e com sentido negativo do ascetismo, das práticas ascetas praticadas na Idade Média. O que eram os movimentos ascetistas da Idade Média? Eram movimentos que buscavam o sentido da vida, a sabedoria plena, através da privação absoluta e radical de todos os prazeres da vida, ainda que esses prazeres fossem permitidos pela palavra de Deus. Não digo do sexo, prazeres, deleites com comidas refinadas, com viagens a lugares paradisíacos, o consumo da vaidade através de finas vestes. Não, eu falo das coisas que Deus permite fazer e que não são pecado. Se alimentar, usufruir da comunhão da família, ter uma vida feliz. Eles se privavam totalmente, isso ficou um ranço que subsiste até os dias de hoje. Mas a gente vê, meus irmãos, que o jejum feito na medida certa, da maneira certa, ele não é um exercício que te desgasta, que te abate e que te priva do prazer. E a gente vai ver que o sentido do jejum não é você buscar, em primeiro lugar, um propósito diante de Deus, mas é você sentir prazer na presença do Senhor. Por isso que não faz sentido esse ranço que a gente traz das disciplinas ascéticas da Idade Média, que a gente se abster do prazer. Por quê? Porque o jejum é prazer, porque não tem nada melhor que estar na presença do Senhor. E o jejum é buscar se alimentar da presença do Senhor. Isso é prazeroso, isso não é danoso, isso não é prejudicial. Queridos, mas tem um outro motivo pelo qual a gente negligencia hoje o jejum na nossa disciplina devocional. É que a gente vive numa sociedade de excessos. A gente vive numa sociedade hedonista. O que é o movimento hedonista? Que busca o prazer acima de tudo. A gente tem muito, ainda apesar de já ter passado milhares de anos da ascensão do movimento filosófico epicurista, que buscava o prazer acima de tudo. O que dizia Epicureu, que é o fundador desse movimento? O sentido da vida está em você buscar o prazer acima de tudo. Isso é o sentido do homem. A missão do homem é ser feliz. Inclusive, Paulo tinha dificuldade de pregar entre os epicuristas o evangelho, porque através do evangelho, você explica que o sentido da vida não está no prazer, mas através do sofrimento de Jesus Cristo na cruz, que é através do qual você atinge o prazer e a salvação. E por isso chocava o evangelho com essa doutrina. Mas a gente, apesar de vivermos milhares de anos depois, a gente ainda traz na nossa consciência valores epicuristas, valores hedonistas, que pregam o quê? O prazer acima de tudo. Então a gente quer o quê? Viver numa sociedade de glutonarias, de busca do prazer desenfreada, desacerbada, onde vale você se satisfazer. Então é interessante que 99% dos nossos encontros sempre gira eu não digo na igreja, de todos os âmbitos da sociedade, tem que sempre girar em torno de comida, não é verdade? Os amigos se reúnem, é uma comida, vamos fazer uma reunião de amigos, tem churrasco envolvido, mas eu não estou querendo condenar isso, mas isso até que certo ponto nos distancia da busca de uma vida espiritual plena em Cristo Jesus. E viver isso na medida certa
usufruir dos prazeres da vida, mas buscar a Deus através das práticas espirituais, esse é o sentido, é o equilíbrio. Mas a sociedade de consumo lá fora prega uma coisa totalmente diferente. Se você ficar se privando certo período do dia de alimentos, com certeza você vai sofrer de inanição, você vai ter problemas aí com a tua saúde. Não faça isso, que você só vai perder. Tem que buscar o prazer. E a gente vê que na Bíblia existem exemplos de homens, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que praticavam o jejum. O primeiro deles é Moisés. Queridos, olha lá, Êxodo 34, versículo 28. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então, o povo, depois que Moisés trouxe as primeiras tábuas da salvação, eles construíram o bezerro de ouro. Moisés então quebrou aquelas tábuas e voltou uma segunda vez para o Monte Sinai. E lá então ele passou 40 dias e 40 noites fazendo jejum. Olha só, o primeiro homem aí que a gente tem a notícia do jejum. Mas não para por aí, a gente tem Davi também. Davi, olha só o que ele escreveu no Salmo 35, versículo 13. Um momento que ele passava por dificuldades e ele buscou o Senhor. De que maneira? As minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma em jejum. E em oração me reclinava sobre o peito. Meus queridos, no Novo Testamento, a gente tem exemplos também, vários. Eu gostaria de citar aqui, exemplo de Paulo. Nos momentos de maiores privações dele, ele usava esse exemplo da sua oração, da sua perseverança, do jejum e das suas privações, para mostrar de exemplo para a igreja. E ele disse então, lá em 2 Coríntios 6, versículo 4 e 5. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Paulo jejuava. A gente vê também um outro exemplo de Paulo, 2 Coríntios 11, 27. Olha o jejum presente também. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Mas no Novo Testamento não era só Paulo que jejuava. A gente tem um exemplo lindo de uma mulher, profetisa Ana, que lá no templo, esperando a vinda do Messias, ela também passava toda a sua vida jejuando. Lucas 2, versículo 37. Ana era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava de noite e de dia em jejuns e orações. E a gente tem também o exemplo do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo 4, versículos 1 e 2. É o momento da tentação no deserto, que Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo inimigo lá no deserto. E aí, o que aconteceu? Mateus 4, versículos 1 e 2. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mas não é só na palavra de Deus que nós temos exemplos de homens que jejuavam. Na história da igreja, homens também, homens célebres jejuavam. A gente tem o exemplo de Martinho Lutero, a gente tem o exemplo de João Calvino, nós temos o exemplo do John Knox, John Wesley, Jonathan Edwards, David Brainerd. Todos eles, os ícones, os grandes vultos da reforma protestante e do evangelismo, das missões para as terras distantes, eram adeptos dessa prática do jejum. Mas eu queria dizer que o jejum, ele é a abstenção de comida por um certo
período de tempo por motivos espirituais. E ele não se relaciona, por exemplo, com a greve de fome, que a pessoa se abstém durante algum tempo de comer e de beber por um motivo pessoal ou por um motivo político. O jejum também, ele não se relaciona com uma espécie de uma prática medicinal ou uma prática terapêutica, ou seja, uma dieta. O jejum não é dieta. A gente vê umas distorções malucas aí no cristianismo atual, a pessoa falando, jejum ajuda a emagrecer, umas coisas tão chulas, tão superficiais. Meus irmãos, isso não tem nada a ver com jejum, porque o jejum você faz por um motivo espiritual, a dieta, ela se restringe a um motivo totalmente diferente, que é o quê? O aspecto físico, um motivo físico. E a extensão dessa abstenção de alimentos, olha só, a gente tem na palavra de Deus, em regra, que é a privação apenas de alimentos sólidos e líquidos, e não de água. Mas a gente tem também relatos de privação no jejum, tanto de comida, quanto da própria água. Pode passar. Olha lá, Paulo, quando ele viu Jesus no caminho de Damasco, depois que ele estava sofrendo ali os efeitos daquele clarão, ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Olha só, algumas manifestações de jejum, elas se fazem também com a privação de água. Mas é interessante que tem outras modalidades de jejum, que você não se abstém totalmente de toda espécie de alimento, mas de apenas alguns tipos de alimento. A gente tem um exemplo clássico de Daniel, que durante 10 dias lá na Babilônia, ele ficou sem comer as finas iguarias do rei, mas ele fez um jejum que restringia não somente esses alimentos, as finas iguarias do rei, mas ele comia frutas, legumes e verduras. Queridos, existem o jejum individual e existe também o jejum coletivo. Pode passar. Ou um exemplo de jejum coletivo. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Os judeus estavam sofrendo perseguição lá na terra distante. Então, olha aqui que Esther determinou: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. É uma espécie de jejum coletivo. Não é só individual, mas é coletivo também. O profeta Joel também determinou isso nos seus tempos através da profecia do Senhor. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Meus irmãos, na história da igreja a gente tem exemplos de comoções coletivas que promoviam o jejum comunitário. A gente tem aquele célebre episódio na Inglaterra, em 1756, quando o rei da Inglaterra, diante da possibilidade deles sofrerem uma invasão do exército francês, ele convocou, através do estatuto real, toda a nação inglesa a se pôr de joelhos e orar e jejuar. E é interessante que John Wesley, no seu diário, historiadores que tiveram acesso ao seu diário viram que John Wesley exaltou aquele momento. Ele disse assim: em nenhum momento da história da Inglaterra eu vi a glória de Deus se manifestar como naqueles dias de jejum. E o exército francês acabou se afastando da invasão e não invadiu a Inglaterra. Olha o poder do jejum. Meus irmãos, e a questão da regularidade? Tem que ser uma coisa, pode ser uma coisa esporádica que você faz quando você sente no seu coração, ou tem que ser uma coisa frequente, com certa pontualidade? Não existe uma regra. A gente vê exemplos de esporadicidade, mas a gente vê também exemplos de regularidade. Quer ver um exemplo muito interessante? O fariseu que jejuava lá em Lucas 18, 12.
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Meus irmãos, mas agora a gente chega num momento muito interessante. E aí, o jejum é uma obrigação, é uma obrigatoriedade, é um mandamento instituído ali, obrigatório pela palavra de Deus? Ou é uma voluntariedade, ou é só um estímulo? Meus irmãos, não existe nenhuma passagem bíblica no Antigo e no Novo Testamento que exija a prática do jejum. Lá na lei de Moisés não tem nenhuma passagem expressa, nenhum versículo que cite a obrigatoriedade do jejum. E nem no Novo Testamento. O que a gente tem é apenas possibilidades de praticá-lo. A palavra de Deus, ela não ordena, mas ela apenas convida, instrui e estimula. Ele não é exigido, ele é apenas permitido. E é interessante que Jesus Cristo, ele contempla as possibilidades de você estar fazendo jejum e estimula a gente. E eu gostaria de citar 3 casos. Jesus Cristo nos estimula, não como um mandamento, uma obrigatoriedade, mas como uma possibilidade de vida devocional, através do seu exemplo, dando o exemplo de momentos que você pode fazer isso, dessa possibilidade. É o texto que a gente fez a abertura do estudo de hoje. Pode passar, por favor. Mateus 6,16. Olha a possibilidade que Jesus abre. É possível, não é obrigatório, mas existe a possibilidade. Quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Existe então, meus irmãos, essa possibilidade que Jesus deu. Jesus mostrava isso com o seu exemplo. A gente tem um momento muito bonito. Pode passar, Paulo Messias. Mateus 9, versículos 14 e 15. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, veja bem, meus irmãos, é interessante que a gente tem a possibilidade de Jesus aberta quanto ao modo. Quando jejuares, não fica fazendo cara feia não, mas isso aí é uma coisa íntima de você para com Deus. A gente tem um modo, mas a gente tem também a ocasião. Jesus Cristo estava com os homens, era um momento que o noivo estava junto com a igreja aqui na terra, e era um momento de alegria, que os discípulos estavam com Jesus Cristo. O momento de alegria é um momento para desfrutar da presença do Senhor, comendo e bebendo. Mas aí Jesus Cristo disse assim, vai chegar um momento em que havereis de jejuar. Olha então a abertura que Jesus Cristo dá. Vai ter um momento que o noivo vai ser separado da noiva. Quando o noivo está com os convidados, ninguém fica triste, ninguém jejua, todo mundo comemora, mas vai ter um dia que eu vou ser separado da minha noiva, aí vocês hão de jejuar. Olha aí a possibilidade, quanto à ocasião. A gente tem então possibilidade quanto ao modo, quanto à ocasião, mas também quanto ao propósito, quanto à finalidade. Pode passar. Olha lá na luta espiritual. Uma vez Jesus Cristo foi libertar um espírito imundo que os seus discípulos não conseguiam. E aí Jesus Cristo, então, dá a dica. Ele dá a maneira através da qual eles iam conseguir vencer aquela luta espiritual, através do jejum. Mas esta caça não se expele senão por meio de oração e jejum. Meus queridos, a gente falou sobre a doutrina do jejum. A palavra diz que é possível fazê-lo, mas agora chegou a hora de nós voltarmos ao propósito dessa noite, que é falar sobre
a maneira correta de jejuar, que está lá em Mateus 6, versículo 16 a 18. E aí vamos voltar à palavra de Deus, e a primeira lição que a gente tira é que a gente precisa compreender e praticar a verdadeira natureza do jejum. Aqui que Jesus Cristo, quando ele diz para a gente, quando for jejuar, a gente não querer mostrar aos homens, fazendo cara de consternação, de dor, de tristeza, a fim de parecer aos homens que isso está errado, mas fazer isso em secreto, ungindo a cabeça e lavando o rosto. Entre você e Deus, Jesus Cristo está querendo mostrar a maneira correta de você praticar e compreender o verdadeiro sentido do jejum. E qual é o erro dos homens? É se mostrar contristado perante a sociedade, é desfigurar o rosto para mostrar que está com fome, como nem diz lá no versículo 16. Agora, é interessante a gente compreender o seguinte: quem, quando está jejuando, assim como os hipócritas, que Jesus Cristo está falando no versículo 16, faz cara de sofrimento, e mostra que está cansado, para mostrar para os outros, expressando a sua vanglória, que está tendo um desenvolvimento, está exercitando a espiritualidade, para os outros ver como ele é uma pessoa espiritual, como é uma pessoa devota. Olha só, meus queridos, Jesus Cristo está querendo dizer que a gente não está compreendendo o verdadeiro sentido do jejum. E não somos instruídos a jejuar como se estivéssemos sofrendo em grave penúria. Porque, na realidade, a situação é totalmente outra. A situação não é de sofrimento, mas a situação é de prazer na presença do Senhor. Meus irmãos, quem faz cara de fome não compreende o sentido do jejum. Porque, na realidade, quando você se abstém durante determinado período de tempo dos alimentos que você gosta, é para você mostrar para você mesmo e para Deus que quem te alimenta não são os alimentos nutricionais, mas são os alimentos espirituais, na presença do Senhor. Ou seja, quando você está jejuando, você não tem que fazer cara de fome, porque na realidade você está tendo um banquete de Deus. Você está se alimentando do Senhor. Então não faça cara de fome, compreenda o verdadeiro sentido do jejum. Olha só, próximo. Na verdade é Mateus 4:4. Jesus Cristo, isso aí mesmo. Jesus Cristo, quando estava lá sofrendo a tentação do diabo no deserto, o diabo falou assim: ó, você está com fome, transforma essa pedra em pão. E aí Jesus Cristo disse o quê? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, o jejum é a gente mostrar para nós mesmos e para Deus que quem nos alimenta é Deus. Então, se a gente está se alimentando do Senhor, a gente tem que ficar feliz e não tem que ficar triste. O nosso alimento é Deus. Próximo slide. João 4, versículos 31 a 34. Olha só, Jesus Cristo, ele estava levando sua vida devocional e os discípulos achavam que ele estava com fome. E eles, equivocados, foram querer levar alimento para Jesus. E olha o que Jesus Cristo explicou para eles. Neste ínterim, os discípulos lhe rogavam, mestre, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Meus irmãos, o jejum é um banquete de Deus, não é motivo de tristeza. E esse motivo de tristeza, ele está presente no versículo 17. Quando a gente vai lá para Mateus 6,17, o que está falando?
Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. O que significa isso? Para os judeus, se ungir, você fazia isso só nos momentos de alegria. Um rei, quando era ordenado rei, quando ele ia ser coroado, o que fazia o profeta? Ia lá e ungia a cabeça dele com óleo. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Para o judeu, você se ungir e você se lavar é nos momentos de alegria. É nos momentos de alegria. Esboce sua alegria. E o jejum é o verdadeiro alimento espiritual. Por isso, deve vir acompanhado de práticas espirituais, que são os alimentos para o espírito: oração, meditação e leitura da palavra. Meus irmãos, a gente jamais pode jejuar fazendo qualquer outra coisa banal, trivial, que não seja voltada para o Senhor. Por quê? Porque se jejuar é mostrar para você mesmo que o que te alimenta não é o pão, o cereal de centeio, de trigo, mas é a presença de Deus, faça coisas que manifestem a presença de Deus. O jejum tem que ser feito em oração, acompanhado de oração, acompanhado de leitura da palavra, de contemplação. Quer ver? Você não pode fazer jejum fazendo coisas triviais do dia a dia. Esses dias, há um tempo atrás, eu estava conversando com o irmão que estava passeando pelo shopping, aí passou na praça de alimentação e falou assim: olha, eu não posso ir lá na praça de alimentação agora porque eu estou em jejum. E ele estava lá fazendo compra no shopping. Então, quer dizer, não dá para você fazer jejum fazendo coisas banais, triviais do dia a dia. Isso não é jejum. Isso não é jejum. E a palavra de Deus mostra que toda prática de jejum é acompanhada de práticas devocionais complementares. Pode passar. Atos 13, versículo 2 e 3. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, isso lá na igreja de Antioquia, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha lá, orando e jejuando. Pode passar. Olha o que fazia a profetisa Ana, lá em Lucas 2,37. E era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e cantarolando pelas praças de Jerusalém. Não! E orando lá no templo. Meus irmãos, é preciso a gente compreender que existe uma segunda lição de sabedoria em Mateus 6, versículos 16 a 18, que é a expressão da dependência de Deus, feita não aos homens, mas para Deus. Lá no versículo 16 e no versículo 18, Jesus Cristo diz assim: vocês têm que fazer o jejum para não aparecer aos homens. Não façam um jejum querendo aparecer aos homens. E nós temos textos correlatos. É interessante que Jesus está falando da maneira da gente prestar a nossa devoção a Deus do jeito certo. E não buscando uma vanglória. Esse texto que fala do jejum, ele está correlato com dois textos anteriores que fala da maneira certa de você dar as esmolas, que é Mateus 6, versículos 1 a 4, e da maneira correta de você orar também, que é Mateus 6, versículos 5 a 8. Olha, seja nas esmolas, seja na oração, seja no jejum, quando você faz para aparecer para os outros, e não para estabelecer a sua intimidade com Deus, você está pecando. E isso só tem aparência de espiritualidade. É uma vanglória, é uma vaidade travestida de espiritualidade. Pode passar. Olha aqui que Paulo fala sobre isso. Colossenses 2, versículo 23. Tudo isso que a gente está falando, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor
algum contra a sensualidade. Que sensualidade? Contra o pecado. E a pessoa já está caindo num pecado, que é o pecado da vanglória, da promoção da própria pessoa. Meus queridos, olha só que interessante, não usurpar a prática devocional do jejum, das esmolas e da oração, é não aparecer aos homens, satisfazendo a própria vaidade. Meus irmãos, a finalidade do jejum, ela tem que ser mantida, que é estabelecer, mostrar para você e para Deus a sua dependência para com o Senhor. E aí, você vai mostrar para você e para o Senhor que você vai ser alimentado, não por alimentos, mas pela presença de Deus. E olha só que coisa boa, que coisa linda, você compreender que Deus, Ele não é mordomo da sua vida, porque tem muitas pessoas que fazem o jejum com um motivo determinado, com um propósito. Eu preciso de uma causa específica na minha vida, então eu vou jejuar. Meus irmãos, você pode fazer isso, mas o propósito do jejum não é esse. Em primeiro lugar, o propósito do jejum é você mostrar que quem te alimenta é o Senhor, e que você depende dele para sobreviver. Que quem vai estabelecer o controle da sua vida não é uma rotina diária na qual você atende e satisfaz as suas necessidades fisiológicas. O que vai controlar a sua vida não é uma rotina de horários marcados, no qual você toma café, almoça e janta. Mas o que vai controlar a sua vida é o Senhor. Por isso que você passa um tempo sem comer, sem se alimentar, para mostrar, quem controla a minha vida não é a rotina do dia a dia, de almoço, janta, ceia, café da manhã, mas é o Senhor. Senhor, eu estou entregue nas tuas mãos. E aí, buscando a finalidade do jejum, que é mostrar a sua dependência para com Deus, aí então, você pode ter a satisfação do seu desejo, buscar então o favor divino. Veja bem, o favor divino não é o quê? O propósito do jejum, mas ele é a consequência do jejum. O propósito do jejum é você mostrar a sua dependência para com o Senhor. Quem controla a minha vida é o Senhor, quem me alimenta é Deus. Mas a consequência do jejum, em vias de fato, é o alcance do favor divino. Queridos, eu queria dizer para vocês que o propósito, encerrando já que já passou do horário, o propósito do jejum é fazer você estabelecer o seu contato com Deus, entre você e Deus, e você precisa fugir de um cristianismo superficial. Esse negócio de você jejuar, de você orar para aparecer para os outros, para fazer aparência, isso aí é um cristianismo de superficialidade. Fuja de uma falsa espiritualidade. O que Jesus Cristo está querendo dizer aqui é quando você for orar, quando você for fazer sua devocional a Deus, você tem que fazer isso aí para estabelecer a sua intimidade com o Senhor e não ficar aparecendo para os homens. Essa intimidade do Senhor é entre você e Deus. É lógico que a gente tem momentos de intimidade coletiva, como nós estamos tendo agora, quando a gente se levanta e ora e canta um hino, mas aqui, o propósito do Senhor é, essas práticas devocionais são para vocês, para você, para mim, para você e Deus. Quando a gente vai lá para Mateus 6, versículo 18, o que Jesus Cristo fala? Quando você for jejuar, não fica fazendo cara feia para mostrar para os homens, mas faz o quê? Procura o Pai, e o Pai, em secreto, vos glorificará. Não é isso que está dizendo? Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai, em secreto,
E teu pai que vem em secreto te recompensará. Meus irmãos, é em secreto. Isso é intimidade, é entre você e Deus. Isso não tem que ser compartilhado com outras pessoas. Porque se for, só mostra o quê? Não espiritualidade, mas vaidade e vanglória. Intimidade, em secreto. É entre você e o pai em secreto. Isso tem a ver e parece e se assemelha com a intimidade do casal, entre homem e mulher dentro do seio do casamento. O homem e a mulher, quando quer ter intimidade, intimidade física, intimidade carnal, eles fazem o quê? Vão para o quarto, e em secreto, na sua intimidade, eles se completam um ao outro, e eles alcançam o nível, o grau de intimidade máxima entre dois seres humanos. E Deus é pessoa. E aqui quando ele fala em secreto, vai lá e jejua, é uma relação com essa intimidade. Assim como tem o casal. Meus irmãos, Machado de Assis, eu já vou encerrar minha aula de hoje, esse estudo. Machado de Assis, quando a esposa dele morreu, ele teve uma esposa que viveu 35 anos com ele, que era a Carolina. E aí a Carolina, ela faleceu e ele escreveu um soneto a Carolina. E ele amava muito ela. E aí Machado de Assis era um poeta muito excêntrico, muito genial. E sempre quando ele estava nas reuniões ali da corte, quando ele sempre estava ali nos sarais, ali nas praças públicas, junto com os amigos, junto com as rodas dos intelectuais no Rio de Janeiro, ele sempre se referia à sua esposa, chamando ela para se levantar, chamando ela para caminhar, querendo oferecer alguma coisa para ela. A senhora deseja alguma coisa, pegava na mão dela, na frente de todo mundo, a senhora quer dar uma volta? E aí uma vez os seus amigos perguntaram assim para ele: Machado, mas por que você trata a sua esposa com tanta formalidade? Você é íntimo dela, por que no meio de todo mundo você fala senhora, a senhora? Chama ela de você, afinal, ela não é estranha, ela é sua esposa. Aí ele disse assim: é porque a minha intimidade é entre eu e ela, e eu não quero compartilhar a minha intimidade que eu tenho com ela perante os outros, por isso que na sociedade eu chamo ela de senhora. Meus irmãos, a nossa intimidade com Deus é entre eu, você e o Pai, e não é para ficar mostrando para os outros. Que Deus te abençoe nessa noite. Fuja de uma espiritualidade superficial, fuja de uma falsa espiritualidade. Essa é a mensagem de hoje. Pastor Vitor, por favor, faz uma oração para nós e em pé para a bênção. Está sem microfone, mas... Vamos orar, irmão? Receber a bênção de Jesus. Deus, nós pedimos ao Senhor nessa noite, que o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração. Que nós venhamos, ó Deus, a viver uma vida de intimidade com o Senhor, fugindo, ó Pai, de uma espiritualidade vazia. Que através das disciplinas espirituais, da oração, do jejum, possamos viver em intimidade com o Senhor, deixando, ó Pai, de vivermos as tribulações, as ansiedades do mundo presente. Que nós possamos, ó Pai, sair daqui edificados e desafiados a determinarmos um tempo, a separarmos um tempo para juntos buscarmos ao Senhor, ó Pai. Que nós possamos deixar um tempo para nos alimentarmos do pão do céu, ao invés de alimentarmos do pão da terra. Fique conosco, nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja convosco, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.